trazer seus dízimos e ofertas, que o Senhor possa recompensá-los de forma abundante em tudo aquilo que eles fizerem. Abençoa a sua saúde, a sua casa, a família, o seu trabalho, que as colheitas que eles receberem na sua vida sejam colheitas abundantes. Obrigado também porque hoje, Deus, a Adriana, diaconisa, completa mais um ano de vida. Obrigado porque o Osiel Rodrigues, do Ministério de Louvor, também completa mais um ano de vida. Somos gratos, Deus, porque hoje o Rodrigo e a Keila completam 12 anos de casados. Deus, somos gratos por tantas coisas boas que o Senhor tem nos feito. Continue abençoando cada um de nós hoje e sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, você pode abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 14 ao verso de número 16. Quero ministrar uma palavra ao meu e ao seu coração. O tema da mensagem dessa noite é ajuda na hora certa. Ajuda na hora certa. A palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 4, verso 14, se você encontrou, diga amém. Acompanhe conosco no telão. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Senhor Jesus, somos gratos pela Tua palavra. Obrigado por essa porção que nós lemos nessa noite. Obrigado porque viemos aqui, Deus, receber a melhor parte. Obrigado, Pai, porque nós já tivemos tempo nessa noite de adorar ao Senhor, de louvar o Teu nome. Obrigado, Pai, porque nós já tivemos aqui um tempo para expressar a nossa adoração e também, Deus, para Te ofertar o nosso melhor. Mas, Deus, o Senhor reservou a melhor parte, a Tua palavra aos nossos corações, que ela possa encontrar lugar e que ela possa frutificar, que ela possa nos impactar, que ela nos transforme, ela cumpra o propósito para o qual ela foi estabelecida, e que a bênção abundante do Senhor seja derramada na nossa vida, e que a partir de hoje, Deus, dessa noite, cada um de nós possa se tornar um pouco mais parecido com Jesus. É a minha oração, no nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Olha o que o texto da palavra de Deus nos fala, o finzinho do verso de número 16, encontrarmos a graça que nos ajuda no momento da necessidade. Quem nunca precisou de ajuda? Quem nunca na vida precisou de nenhuma ajuda, levante a mão. Sabe por que nós não podemos levantar a mão, queridos? Porque todos nós, em todo momento, precisamos de algum tipo de ajuda. Em todo tempo, eu e você precisamos ser ajudados em alguma coisa. Na minha casa, com os meus filhos, isso é diário, e às vezes nós percebemos que os nossos filhos, eles precisam da nossa ajuda quanto pais, nos momentos mais simples, nas situações mais simples da vida. Quanto eu e minha esposa temos que ajudar os nossos filhos. Ajudamos eles com as tarefas da escola, ajudamos eles a amarrar o cadarço de um tênis, ajudamos a vestir uma roupa, ajudamos a tomar banho. Mesmo que eles vão crescendo e eles vão se tornando independentes ou mais independentes em algumas áreas da vida, mesmo assim nós precisamos ajudá-los o tempo todo, em coisas simples. Agora, quantos de nós também precisamos de ajuda em coisas mais complexas, coisas mais difíceis, coisas às vezes que aparecem impossível? Certo dia eu estava lá em casa e minha esposa me chama: amor, vem cá na cozinha, preciso da sua ajuda. E eu achei que ela ia me pedir algo fácil, e ela me pediu algo que era quase impossível. Ela me pede: amor, você pode abrir, por favor, o vidro de palmito? Quem já abriu o vidro de palmito? É fácil ou é difícil?
Eu não sei qual que é o mistério da fábrica de palmito, porque eles fecham a tampa do vidro de palmito, é quase impossível de abrir. Você aperta um lado, e aí é engraçado, porque o homem tenta, força, e não consegue abrir. E a gente não quer mostrar que a gente está fraco, né? Está difícil, amor. Não, esqueça, não é força, é jeito. Quando a gente fala que não é força, é jeito, é desculpa que a gente arruma para dizer que está difícil. É assim. Aí você vai lá, mexe, e de repente, aí consegue abrir. Mas são as ajudas que nós precisamos da nossa vida, nas coisas simples, nas coisas difíceis. O tempo todo nós precisamos de ajuda, e é exatamente sobre isso que esse texto de Hebreus que nós lemos trata. Ele fala sobre recebermos ajuda em tempo de necessidade, ajuda no tempo da necessidade. Por que nós precisamos de ajuda, queridos? Porque o pecado atrapalhou a nossa vida. O pecado colocou o homem em uma condição de incapacidade. O pecado colocou o homem numa posição de impossibilidade, fazendo com que o homem, em todo o tempo, precise da ajuda de Deus. Sem exceção, todos nós aqui, por causa do pecado, precisamos de ajuda. Não temos como fazer nada por nós. E quando a gente lê esse texto, essa ajuda fica clara que só pode vir através de Jesus. Eu quero pensar sobre isso com você nessa noite. Como é que nós podemos receber ajuda em tempo de necessidade? Por causa daquilo que o pecado fez com a humanidade, por causa daquilo que o pecado fez comigo, fez com você, como nós podemos receber essa ajuda no momento de necessidade? Porque nos enganamos quando pensamos que não precisamos da ajuda de Deus. Nos enganamos quando achamos que não precisamos da ajuda de ninguém. Mas o texto diz que no momento de necessidade podemos encontrar ajuda, e a ajuda vem de Cristo. Você pode dizer amém por isso? E o texto fala para nós que nós podemos receber a ajuda de Jesus quando nós reconhecemos que Ele é o grande sumo sacerdote. O texto diz, verso 14 e verso 15: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus é o sumo sacerdote. Mas quem é o sumo sacerdote? Que é o sumo sacerdote na Bíblia? O sumo sacerdote é a figura religiosa mais importante. O sumo sacerdote é aquele que ocupa a posição de destaque acima de todo o povo de Israel. Ele recebe esse título porque ele vem da linhagem de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. E todos aqueles da tribo de Levi, algum deles era escolhido para ocupar essa posição, porque era uma posição de destaque. Era uma posição ímpar, porque era a figura daquele indivíduo que se colocava como intermediário entre o povo e Deus. Era aquele homem que se colocava entre o povo e o Senhor. Porque lá no Antigo Testamento, querido, o povo não falava com Deus. Era o sacerdote, ou o sumo sacerdote. Era ele que intermediava as coisas. Ele se colocava entre os homens e Deus. E qual era o papel do sumo sacerdote, além de ser intermediário? Ele cuidava do culto, ele organizava o culto no templo, e além de cuidar do culto, uma vez por ano, ele era o responsável por realizar o sacrifício do cordeiro e derramar o sangue sobre a arca da aliança, para que o pecado de toda a nação fosse perdoado. Então ele era o que organizava e era o que sacrificava, e ele se colocava entre Deus e entre o povo. Essa era a sua função. Agora, por que Jesus é o sumo sacerdote? O texto revela para nós. Primeiro, porque Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. E se ele é o princípio e o fim, ele é antes de Arão. E se ele é o fim, ele é depois de todos os sacerdotes que vieram depois de Arão.
Por isso ele é o maior de todos. A Bíblia diz que a origem de Jesus é igual a de Melquisedeque, que é o primeiro sumo sacerdote que aparece na Bíblia, que não tem origem da tribo de Levi. Jesus, ele é superior, porque ele não está relacionado a uma função, a um cargo humano. Por isso ele é superior. Jesus é o sumo sacerdote, porque ele foi tentado em tudo sem cometer pecado. O texto revela isso para nós. Ele se torna apto, apropriado para ser o maior sumo sacerdote, porque ele enfrentou todo tipo de tentação e ele não pecou. Todos os 4 evangelhos nos mostram as maneiras como Jesus foi tentado em todos os dias da sua vida, até o último dia que ele foi para a cruz. Mas especificamente Mateus capítulo de número 4, a Bíblia nos conta acerca da tentação específica de Jesus. Quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, e a Bíblia diz que levou ele para o deserto para ser tentado. O propósito de Deus Pai em levar Jesus para o deserto foi justamente tentá-lo. E ali no deserto, Jesus foi tentado no corpo por causa do seu desejo pelo alimento. A Bíblia diz, depois de 40 dias ele teve fome. E Satanás vem tentá-lo com o quê? Com pão. Foi tentado no seu corpo, mas venceu. A Bíblia diz que Jesus foi tentado na sua alma por causa do seu desejo pelo poder. Porque o diabo tenta Jesus na alma e ele diz assim: olha, você não é o filho de Deus, se você é o filho você tem poder, então diga aos anjos para que façam alguma coisa. E Jesus venceu. Então Satanás tenta Jesus no seu espírito, no que diz respeito à sua fidelidade, à sua lealdade a Deus, quando fala: olha, está vendo todos os reinos deste mundo, tudo isso eu te darei se você de joelho prostrado me adorares. Mas Jesus também venceu. Em todas as coisas Jesus foi tentado, mas em todas elas Jesus venceu. E porque ele vence o pecado, é que ele pode se colocar na posição de sumo sacerdote. Você pode dizer amém por isso? Por que ele é o sumo sacerdote? Porque ele adentrou os céus. O texto nos diz, ele adentrou os céus enquanto sumo sacerdote. Ele entrava apenas no santíssimo lugar. Ele saía do lugar santo, ele atravessava uma cortina e ele ia para o lugar que é chamado de Santo dos Santos, um lugar natural, um lugar que tinha sido construído por mãos humanas. A Bíblia diz no texto que nós lemos que Jesus entrou nos céus. Ele não entrou no templo, ele não rompeu o véu. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo e Jesus adentrou os céus. E agora ele está na presença do Pai. Por isso ele é o maior. O homem só consegue se transpor em locais geográficos, mas Jesus transcende lugares geográficos. Jesus transcende os céus, por mim e por você. Por que Jesus é o sumo sacerdote? Porque ele mesmo se tornou o cordeiro do sacrifício. Porque ele mesmo foi o sacrificante e ele mesmo foi o cordeiro do sacrifício, porque o cordeiro tinha que ser puro, sem defeito, sem mancha, sem mácula, apropriado, e Jesus preencheu todos os pré-requisitos, por isso ele é superior. O texto de Hebreus nos fala que Jesus é o sumo sacerdote, ele é o mais alto, ele é o mais apropriado. Por quê? Porque sendo 100% humano, o texto diz que Jesus se identifica com as nossas fraquezas. Isso é lindo, amado. Jesus, sendo 100% humano, ele se identifica com as nossas fraquezas, porque Jesus sabe o que é tentação, Jesus sabe o que é dor, Jesus sabe o que é tristeza, Jesus sabe o que é perder alguém que ama. Ele chorou quando soube da notícia que Lázaro havia morrido. Jesus sentiu fome, sentiu sede, Jesus sentiu medo, ele sabe o que é medo. Jesus se identifica com as nossas fraquezas, porque ele sentiu sofrimento, ele sentiu rejeição e ele sentiu solidão. Quantos de nós já nos sentimos assim? Quantos de nós nos sentimos solitários?
rejeitados, abandonados, sentimos medo. Jesus, porque é 100% humano, se identifica com a nossa fraqueza. Por isso Ele é capaz de se tornar o sumo sacerdote, aquele que é apropriado para sacrificar, aquele que é apropriado para se colocar na posição de intermediador entre mim e Deus, entre você e Deus. Aleluia. Ele se coloca nessa posição, amados, não porque Ele foi obrigado, mas porque Ele decidiu por si mesmo se colocar nessa posição. Isso é maravilhoso. E o texto fala que agora então, sabendo que Jesus é o sumo sacerdote e é tudo aquilo que nós precisamos, o escritor de Hebreus nos recomenda que nós devemos nos apegar à fé que nós professamos com toda garra, com toda firmeza. Ele diz isso, verso número 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Amado, escute o que eu vou te dizer. Jesus é tudo aquilo que eu e você precisamos, por isso se apegue a Ele com firmeza. Agarre Jesus, querido, abrace Jesus, se apegue a Ele e não solte mais. Quem tem gato em casa? Quem tem gato? Você já viu como gato às vezes ele se agarra nas coisas? Gato, quando agarra na roupa da gente, rasga a roupa, mas não arranca o gato. Você viu isso? Quem já teve uma experiência terrível com gato? Eu tive experiência terrível com gato, terrível. Eu gosto de gato a uns 10 quilômetros de distância. Certa vez nós tínhamos a clínica ali no bairro Menino Deus, e uma gata criou no forro da clínica, da casa da clínica, e era uma miação o dia inteiro o gato miava. E eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar esse gato daqui. Não tinha como entrar no forro, não tinha o que fazer com aquele gato. Um dia eu vi o gato em cima do telhado. Eu falei, hoje vou resolver o problema do gato, filhote do gato. Peguei uma escada, subi no telhado e fui pegar o gato, filhote do gato. Cheguei bem pertinho e eu dei o bote, mas eu errei o bote. Era para pegar o gato bem pela cabeça, e eu peguei um pouco para trás, mas na hora o gato virou. Gato, eu tenho dúvida se foi Deus que criou o gato. Tenho dúvida se foi Deus que criou. Eu sei que Deus criou todos os animais, mas o gato e o Aedes aegypti, não sei, tenho dúvida. O gato parece que é um negócio meio diabólico, assim, meio, sabe, que nem do filme do Exorcista, que vira a cabeça, assim. O gato virou, mas ele deu uma mordida na minha mão, e uma unhada, que era eu em cima do telhado. Eu não sei se era o gato que miava ou era eu que gritava, e era uma briga, e eu puxava de um lado, o gato puxava do outro, e eu sei que foi ali uma luta, amado, para soltar aquele gato da minha mão, mas soltei. Eu fui bom com o gato, só joguei ele de cima do telhado, mas ele caiu na grama, mano, e caiu de pé, o infernal ainda, caiu de pé, não morreu. Se morreu só uma vida, tem mais outras 6 ainda, né? Mas o fim, querido, o que eu quero dizer para você é que aquele gato agarrou na minha mão, que não tinha o que fizesse ele soltar. Sabe, amado, nessa analogia engraçada que eu quis fazer aqui, é exatamente assim que nós temos que nos agarrar a Jesus. Nada pode nos tirar da presença do Senhor. Se agarre a Ele. Não deixe as tentações, as lutas, as dores, as frustrações, não deixe as propostas que te fizerem arrancarem você da presença de Deus, porque o melhor lugar para estarmos é na presença do nosso Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Agarremos-nos com firmeza ao nosso Jesus, para podermos receber a ajuda que precisamos. Só Ele pode dar toda a ajuda que eu e você precisamos. O texto continua dizendo a maneira como nós precisamos nos portar para alcançarmos essa ajuda. O texto diz, no verso de número 16, a parte A do texto: assim
aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Queridos, o básico para que a gente encontre ajuda em Jesus é nos aproximar dele. E depois que nos aproximamos, nós o agarramos. Mas o básico, querido, é aproximar dele. E é exatamente isso que Tiago, capítulo de número 4, verso de número 8, fala para mim e para você de uma forma muito simples. E ele diz assim: olha, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ou numa outra versão, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. E essa ideia de nos achegarmos a Deus para que ele se achegue a nós, a gente tem que ter em mente que é como se fosse um espelho. Tem espelho em casa? Todo mundo tem espelho em casa? É como um espelho. Quando você se aproxima do espelho, a sua imagem também se aproxima. Então a ideia que Tiago está dizendo é que é como num espelho, à medida que eu dou um passo em direção a Deus, Ele dá um passo em minha direção. E a imagem, como no espelho que se aproxima, com Deus também é assim. A gente vai chegando perto e Deus vai se aproximando. Nós vamos nos aproximando e Deus se aproxima. A gente se aproxima mais e Deus se aproxima. A grande diferença entre nos aproximarmos de Deus e nos aproximar do espelho é que às vezes a gente se aproxima do espelho e assusta. Mas com Deus não tem susto. Com Deus tem bênçãos. A Bíblia fala para nós, em Êxodo capítulo de número 3, do verso de número 1 ao verso de número 4, a experiência que Moisés teve. Ele já estava há 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, no deserto. Então, num determinado dia, ele chega à base do Monte Horebe. E quando ele se aproxima do monte, ele vê uma sarça pegando fogo, um arbusto que pegava fogo. E ele olha aquele arbusto pegando fogo e ele não se queimava. Então, Moisés diz algo interessante: espera aí, o arbusto pega fogo, a sarça queima, mas ela não se consome. E ele usa uma expressão: vou ver isso de perto. Coloca para mim, por favor, Êxodo capítulo de número 3, verso de número 3. Êxodo capítulo 3, verso de número 3. Olha o que o texto diz, Moisés falando: que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Verso de número 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Amado, escute isso. Todas as vezes que decidimos nos aproximar de Deus, de Cristo, Ele vê que nós queremos algo com Ele. E quando Cristo percebe que nós queremos algo com Ele, Ele se manifesta para nós. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor viu que ele se aproximava. Porque a aproximação, querido, fala sobre iniciativa. Todas as vezes que temos iniciativa com Cristo, todas as vezes que temos iniciativa com Deus, Deus tem iniciativa com a gente. Porque muito pelo contrário do que pensamos, que Deus se move por perguntas, Deus se move por respostas. Quando nós damos uma resposta em direção a Deus, Deus dá uma resposta em direção a nós. Iniciativa. O que nós precisamos para encontrar ajuda da parte de Cristo é termos iniciativa com Ele, assim como Moisés teve. A iniciativa de se aproximar da sarça para ver o que acontecia, e quando ele se aproxima, a Bíblia diz que Deus fala com ele. Mateus capítulo de número 8, a palavra nos diz que Jesus passava pela Galileia, e à medida que ele pregava, multidões o seguiam. Mas num determinado dia ele passava pela cidade, e um leproso soube que ele estava passando por ali. A palavra de Deus nos conta que esse leproso, que era um homem que precisava viver fora da cidade, era um homem que precisava viver distante das pessoas, era alguém que não podia viver em sociedade, não podia viver na coletividade, não podia se aproximar de ninguém, e se ele se aproximasse a uma determinada distância, 50 passos de distância, ele precisava ter chacoalhos na sua roupa, e ele tinha que gritar: imundo, imundo, para anunciar a sua presença, e não podia se aproximar de ninguém. Mas o texto diz que esse leproso, sabendo que Jesus passava por ali, se aproximou dele, se prostrou na sua presença e disse: se tu quiseres, pode me curar.
Sabe qual é a resposta de Jesus? Porque aquele leproso se aproximou. Jesus diz: eu quero, seja curado. Tocou nele, pum, ele recebe a cura. Porque todas as vezes que nos aproximamos de Jesus, recebemos algo da parte dele. Você pode dizer amém por isso? Amém. Pastor, não estou recebendo nada de Deus, parece que o céu está fechado. A gente cantou aqui que se abre os céus, mas nada acontece na minha vida. Eu faço uma pergunta: você está se aproximando de Deus? Você está se aproximando de Jesus? Porque quando nos aproximamos, temos uma resposta. E deixa eu te dizer algo mais maravilhoso. Se você tiver que escolher alguém, de alguém com quem se aproximar, escolha Jesus. Escolha Jesus. A Bíblia fala para nós em Mateus capítulo de número 21, que Jesus, quando ele entra em Jerusalém, a entrada triunfal, ele vem montado num jumentinho, e as pessoas gritam Hosana, Hosana, e elas jogam ramos de oliveira no chão, e Jesus vai entrando. Quando Jesus entra, o primeiro lugar aonde ele vai é o templo. E quando ele chega no templo, ele se depara com aquele monte de cambistas, aquelas pessoas que estavam vendendo animais, vendendo cereais, para que pudessem ser levados para o sacrifício. Ou seja, a casa do Senhor havia virado um centro de comércio. E é a primeira vez na Bíblia que nós vemos Jesus quase que saindo do seu estado natural. O Jesus bom, compassivo, misericordioso, cheio de compaixão, cheio de paz, quando ele vê aqueles homens e naquilo que eles tinham transformado a casa do Senhor, a Bíblia fala que ele entra quebrando tudo. Ele quebra tudo, ele arrebenta com as mesas, ele chuta. A Bíblia não diz que Jesus teve agressão física, mas ele quebra tudo, e ele dá uma dura naquele povo. E ele fala: vocês estão pensando o quê? Vocês estão transformando a casa do meu pai num centro de comércio. A casa do meu pai será conhecida como casa de oração. E eu fico imaginando Jesus nervoso. Sabe o que é lindo, querido? Põe para mim Mateus capítulo 21, verso 14. Põe o verso 13. Mateus 21, 13. Põe o 12 primeiro, vamos ler o texto. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Você consegue imaginar a cena? Jesus arrebentando com tudo. Verso de número 13. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Agora olha o verso 14. Os cegos e os mancos aproximaram dele no templo e ele os curou. Então olha isso aqui. Enquanto todos os religiosos, os fariseus, os mestres da lei estavam bravos com Jesus, porque ele tinha saído do sério, Jesus parecia um homem irado, o cego que não viu nada percebeu uma oportunidade. Paz, ele está indignado com os camaradas que expulsam a gente do templo. Os mancos viram uma oportunidade. Ele está nervoso, ele está indignado com aqueles que não nos permitem entrar no templo, não nos permitem estar na presença de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos nos aproximar dele. É igual você no colégio, quando estava no colégio, não tinha o grandão? Não tinha o cara que batia em todo mundo? É melhor ser amigo do cara que bate em todo mundo, do que ser mais um em quem o cara vai bater. Você tem que escolher alguém, amado, para ficar do lado. Escolhe Jesus, porque Jesus dá ataca é nos religiosos, é nos fariseus, mas para aqueles que precisam de ajuda e têm necessidade, Ele os cura. Se aproxime de Jesus, não tenha medo dele. Jesus não morde. Jesus trata a religiosidade de forma severa, mas aqueles que precisam dele, ele trata com amor e com compaixão. O texto nos incentiva a nos aproximarmos de Cristo. Mas como nos aproximar de Cristo? O texto continua dizendo: com confiança. Nos aproximar de Cristo com confiança. Confiança é a nossa fé.
que cria uma ponte invisível entre nós e Deus, uma ponte que os olhos naturais não é capaz de ver, mas que nos liga ao Senhor, e na ponte na qual nós podemos caminhar e avançar para a presença do nosso Senhor. Se vamos nos aproximar de Deus, temos que nos aproximar com confiança. E Hebreus também fala sobre isso, no capítulo de número 11, verso número 4, verso número 6, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, amado, que não adianta você se aproximar de Cristo e não acreditar nele. Não adianta você se aproximar de Jesus e vê-lo apenas como um bom homem. Não adianta você se aproximar de Cristo achando que Ele é apenas um amor, como uma forma de poesia. Não adianta se aproximar de Jesus Cristo achando que Ele é apenas um profeta, assim como os religiosos e os fariseus achavam. Não adianta nos aproximarmos de Jesus e não acreditarmos que Ele é o Filho de Deus e Ele é detentor de todo o poder. Não adianta a gente vir para a igreja, ir para o culto e deixar nossa fé em casa. Por isso, quando a gente entra nesse lugar, eu e você, cada um de nós é responsável por criar a ambiência de espiritualidade que vai alimentar a nossa fé, e alimentando a nossa fé vai nos levar a crer e a confiar de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia diz: nos aproximarmos com confiança, e quando nos aproximamos com confiança, precisamos acreditar que em Jesus encontramos autoridade, proteção e provisão, porque o texto nos diz: aproximemo-nos do trono da graça. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Quando o texto diz que estamos nos aproximando do trono da graça, nós temos que entender que o trono fala sobre governo, o trono fala sobre autoridade, o trono fala sobre provisão, o trono fala sobre proteção, porque quem se assenta no trono é o rei. Trono fala sobre tudo aquilo que eu e você precisamos para a nossa vida. Apocalipse capítulo de número 22 fala que João viu um trono, e neste trono estava sentado alguém, e era o Cristo, era o Cordeiro, e do trono fluíam rios de água viva, e por onde as águas passavam, tudo gerava vida. Por isso, amado, nós temos que nos aproximar com confiança do trono da graça, crendo que dele flui tudo aquilo que nós precisamos para termos vida. No trono está sentado aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio sobre todas as coisas. O Cordeiro está sentado no trono e ele nos apacenta. Oh, aleluia! Quantos lembram daquela canção? O Cordeiro que está no trono apacenta e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Cordeiro que está sentado tem todo o domínio, tem todo o governo, tem toda a autoridade, tem todo o poder, e uma palavra que sai do trono muda a nossa vida, muda a nossa história. Por isso, se aproxime do trono da graça com confiança e alcance aquilo que Cristo tem para você. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Temos que nos aproximar com confiança. Agora, o texto continua dizendo que quando nos aproximamos do trono da graça com confiança, nós temos que estar abertos para receber ajuda. Temos que estar abertos para receber ajuda.
a pior coisa que existe, querido, é você querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Você já tentou ajudar alguém assim? Já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Você se esforça, você conversa, você se empenha, você aconselha, você orienta, você chama para sua casa, você ajuda a custear uma despesa, você provê as coisas que necessita, mas a pessoa não quer a sua ajuda. Quando nos aproximamos do trono da graça, nós temos que estar abertos para receber ajuda. Olha o que o texto diz: a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Se nos aproximamos do trono, precisamos estar abertos para receber ajuda. E qual é o tipo de ajuda que nós recebemos do trono? Qual é o tipo de ajuda que nós encontramos? O texto diz: misericórdia e graça. É essa ajuda que nós encontramos no trono da graça. Misericórdia e graça. Por que misericórdia, pastor? Encontramos misericórdia porque nós somos miseráveis. Encontramos misericórdia porque somos miseráveis. Não tem nenhum amém, mas é verdade, amor. O pecado nos condicionou à miserabilidade. O pecado nos colocou numa situação de miséria espiritual, de miséria emocional e de miséria física, porque o homem no jardim do Éden, antes de ter pecado, ele era absoluto e pleno em todas as coisas, mas quando ele peca, ele entra no estado de miséria. Do pó viestes, ao pó voltará. Somos miseráveis, por isso precisamos de misericórdia. O apóstolo Paulo entende isso, e quando ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 7, ele fala sobre isso. Ele diz: olha, o pecado me estragou. Versão Pastor Pascoal, revista e atualizada. O pecado me estragou, o pecado me arrebentou, o pecado apodreceu a minha vida, por dentro e por fora. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, porque não há bem nenhum mais em mim, porque tudo que tem é mal por causa do pecado. Então o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, todos os dias estão diante de mim. O mal que eu não quero, todos os dias estão diante de mim. Todos os dias. O mal que eu e você não queremos, amado, está diante de nós. Porque todos os dias nós pecamos em pensamento, todos os dias nós pecamos em palavras, todos os dias nós pecamos em ação, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós tropeçamos, todos os dias nós ofendemos alguém com as palavras, ofendemos alguém com uma expressão do rosto, todos os dias nós lutamos contra a mentira, todos os dias nós olhamos uma postagem na rede social, nós criticamos e julgamos a pessoa do outro lado da postagem. Todos os dias nós falamos mal de alguém, todos os dias nós julgamos as pessoas, todos os dias nós desejamos o mal para alguém, nem que seja só um pouquinho. Todos os dias o mal nos persegue, isso nos torna miseráveis. Por isso encontramos misericórdia. O apóstolo Paulo diz isso no verso 24 de Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas nós encontramos ajuda, porque encontramos misericórdia. O texto também fala que lá nós encontramos graça, e o que é graça? Graça é o favor que precisamos, inclusive para o maior dos pecadores, existe redenção. Então quando nos aproximamos com confiança do trono, querido, nós encontramos misericórdia porque somos miseráveis, mas também encontramos graça, porque do trono flui perdão, do trono flui redenção, do trono flui justificação, do trono flui santificação, e isso serve para todos, inclusive o maior dos pecadores, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Então, quando decidimos nos aproximar com confiança, nós podemos receber ajuda no momento de necessidade. Agora, a atenção que nós precisamos ter é que quanto mais nós nos achamos bons o suficiente, quanto mais nós nos achamos a última bolacha do pacote, quanto mais nós nos achamos que estamos arrebentando, mais longe do trono da graça nós estamos caminhando. Porque quando achamos que somos bons, é que nós estamos longe do trono da graça. Porque enquanto nós estamos achando que somos miseráveis, nós estamos favorecidos a receber a graça de Deus. Mas quando eu acho que eu sou bom, eu estou caminhando para distante, para longe do trono. E quanto mais longe do trono da graça, mais longe da bênção de Deus, mais longe da salvação, mais longe da transformação, mais longe da mudança, mais longe do favor, mais longe da misericórdia, mais longe de tudo que Deus tem para a minha vida. Isso aconteceu com o filho pródigo. O dia que o filho pródigo achou que era bom, ele pegou todas as suas coisas e foi embora de casa. E quando ele acha que é bom e ele vai embora de casa, ele vai para longe do pai. E quando ele está longe do pai, é que ele percebe que é miserável. E que ele percebe que o único lugar que sobrou para ele da miséria foi desejar comer a comida que os porcos comiam. Por isso, amado, nós temos que nos aproximar do trono. É por isso que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda não porque somos bons, é porque somos ruins. Nós precisamos de ajuda porque muitas vezes, invariavelmente, estamos sujeitos a fracassar por causa da nossa frieza espiritual, por causa da nossa indiferença espiritual. Estamos sujeitos a fracassar porque não levamos a sério as disciplinas do Espírito, como oração, leitura da palavra, jejum. Estamos sujeitos a fracassar porque nós estamos suscetíveis e sensíveis aos desejos da carne e às obras da carne. Por isso nós precisamos de ajuda, porque a carne fala mais alto. A carne fala mais alto. Jesus fala isso para os seus discípulos: olha, vocês têm que vigiar e vocês têm que orar. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda porque muitas vezes confundimos a ajuda que Cristo pode nos dar. E nós distorcemos a ajuda de Cristo e dizemos muitas vezes para nós mesmos: não, eu vou para a igreja, eu vou para Jesus, porque se eu for para a igreja e se eu for para Jesus, Ele resolve todos os meus problemas. Não. Se nós distorcemos a ajuda que Deus pode nos dar, que Cristo pode nos dar, achando que a gente vem para a igreja, e a gente vem para o culto, e a gente vem para Jesus, porque Ele vai resolver todos os nossos problemas, nós estamos equivocados. Jesus mesmo disse isso para nós: no mundo vocês vão ter problema, e não é pouco. E não podemos apenas achar que estamos com Cristo, estamos na igreja, frequentamos o culto, os nossos problemas acabaram. Deixa eu dizer algo para você, amado, sem querer frustrar o seu coração. Se nos aproximarmos de Jesus e termos um real encontro com Ele, os nossos problemas não acabaram, muito pelo contrário, eles apenas começaram. Misericórdia, pastor, está na Bíblia. Quem se decide por Cristo, automaticamente as pessoas vão começar a te criticar. Você se decidiu por Cristo, seus amigos vão te abandonar. Quem passou por isso? Quem passou por isso? As pessoas vão te criticar, seus amigos vão abandoná-lo, pessoas vão virar as costas para você, vão começar a falar mal de você. Quando você se decide por Cristo e decide andar com Ele, se aproximar dEle, firmar-se na presença dEle, seus problemas só começaram porque o inferno se levanta contra nós. Você não está com Cristo? Está tudo de boa, amado, porque quem não está com Cristo já está com o diabo. Desculpa a verdade.
mas nos aproximamos de Cristo, o inferno se levanta e os nossos problemas começam. Então não pense que se aproximar de Cristo é seus problemas acabaram, organizações Tabajara. Não, porque Cristo não é organizações Tabajara, Cristo não é Chapolin Colorado, seus problemas acabaram, palma a palma, não priemos cânico. Não. A Bíblia diz que Jesus fala para os seus discípulos: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser julgados, vocês vão chegar em cidades, não vão receber vocês, muitos de vocês serão jogados aos leões, e isso aconteceu, amado. Por causa de Cristo, pessoas foram perseguidas, pessoas foram torturadas, pessoas foram mortas. Por causa de Cristo, ainda hoje, muitas pessoas sofrem por causa de homens e por causa do inferno. Então não distorça a ajuda que Cristo pode nos dar, achando que os nossos problemas acabam, mas escute isso. Para todos aqueles que se aproximam de Jesus, para todos aqueles que decidem estar com Ele e viver com Ele de forma correta, de forma digna, de forma justa, de forma coerente, a Bíblia tem uma palavra de encorajamento, e Jesus fala ela no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo número 5, 6 e 7, ele diz algo poderoso para nós, e ele começa a falar: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando passarem por todo tipo de provação, porque receberão a coroa da vida. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Então tem problema, pastor? Tem, mas tem promessas. Tem problema? Tem, mas tem bênção do Senhor. Tem problema? Tem, mas tem um Cristo que nos ajuda no momento da necessidade. E é essa confiança que nós temos que ter, não a confiança de que estamos isentos de dores, de lutas, de problemas, de dificuldades, mas a certeza da confiança de que em todas elas Jesus nos ajuda. A compreensão que nós temos que ter, querido, é que a vida plena é uma promessa, sim, mas ela não deve ser o nosso propósito final, ela deve ser apenas a consequência de uma nova vida com Cristo. A vida abundante é para quem tem uma nova vida com Cristo, é uma consequência, não é um propósito final. Então se aproxime de Deus, se aproxime do trono da graça, se aproxime de Cristo, se aproxime da presença de Jesus, o sumo sacerdote, aquele que nos ajuda no momento de necessidade. Então nós temos que vir para Jesus, não é porque Ele tem a solução para todos os problemas. A gente tem que vir para Jesus porque o pecado causou uma bagunça na nossa vida. A gente vem para Jesus porque o pecado nos deixou numa condição imprestável. Por isso a gente tem que vir para Jesus. O texto nos fala que nós nos aproximamos de Jesus porque Ele se compadece das nossas fraquezas e nos ajuda no momento da necessidade. Escute, querido, se você tiver coragem de expor para Jesus as suas fraquezas, Jesus tem compaixão, Jesus tem misericórdia, Jesus tem graça, e Ele se coloca como intermediador entre você e Deus para te dar a vitória. Eu vou repetir: se você tiver coragem de assumir e dispor as suas fraquezas diante de Jesus, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, Ele tem graça, e Ele se coloca como intermediador entre você e Deus, para te dar ajuda e vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Mas se a gente tiver coragem de expor a nossa fraqueza, então eu te pergunto nessa noite: qual é a sua fraqueza? Qual é a sua fraqueza nessa noite? O tema da mensagem é: ajuda no tempo certo, ajuda no momento certo. Qual é a sua fraqueza? Para que você possa ser ajudado por Cristo,
Qual é a fraqueza que você está carregando com você e que você não tem permitido Jesus te ajudar? Pode ser o medo. Qual é a sua fraqueza? Pode ser as frustrações do passado. Qual é a sua fraqueza? O vício que você não consegue abandonar? Qual é a sua fraqueza nessa noite, amado? Qual é a sua fraqueza nessa noite, amada? Será o seu temperamento que não te deixa te relacionar direito com as pessoas? Talvez nem dentro da sua própria casa, com o esposo ou com a esposa ou com seus filhos. Será que é o seu temperamento, a sua fraqueza? O seu temperamento que não deixa você ser manso. Tudo que você responde para as pessoas, você responde com brutalidade, com ignorância, com arrogância. Quem sabe a sua fragilidade nessa noite é soberba, achando que você não precisa de ninguém, não precisa de nada e nem de Jesus. Qual é a sua fraqueza nessa noite, amado? Porque se você tiver coragem de expor a sua fraqueza, Jesus pode te ajudar. Pode ser que a sua fraqueza seja a ira. Pode ser que a sua fraqueza seja a avareza. A sua fraqueza pode ser a dúvida ou a incredulidade. Eu pergunto mais uma vez: qual é a sua fraqueza? Porque se você tiver coragem de expor a sua fraqueza diante de Jesus, Ele te ajuda a vencer. Mas a gente tem que ter coragem de expor as nossas áreas de fraqueza para Jesus. A Bíblia nos conta em 2 Coríntios capítulo número 12 que o apóstolo Paulo passava por um momento de necessidade, um momento de grande necessidade, de algo que ele vivia na sua vida, um espinho na carne, era algo que ele não conseguia resolver por si mesmo, e ele pede ajuda para Cristo, para que Cristo tirasse dele o espinho. Então Jesus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder não se aperfeiçoa na sua força, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você tem fraqueza nessa noite, querido, é nessa fraqueza que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Vamos ler o texto, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Olha o que o texto diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz Paulo, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Verso 10, por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Você pode responder comigo? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Fala aí. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus não veio para os fortes, Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para os bons, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os fracos, Jesus veio para os perdidos. Então eu quero ser fraco, porque quanto mais fraco eu for, mais Cristo se manifesta na minha vida. Eu não quero andar pela minha força, mas eu quero andar pelo Espírito do Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço forte a sua força, mas bem-aventurado os que confiam no Senhor. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Você pode dizer isso? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Ei, amado, escute. O próprio Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. Então, quando nós aceitamos as nossas fraquezas,
e nós expomos ela para Jesus, Ele nos ajuda. Quando eu sou fraco e eu caio, Jesus me ajuda a levantar. Quando eu sou fraco e